Podemos? Agora sim. Eh, então, a Marina me havia pedido para falar sobre o tema da maternidade e da paternidade espiritual, e como dizia anteriormente, eu não queria comentar o tema simplesmente por falar, mas contar um pouco dessa experiência que também se torna, palpável, né, porque eu acho que isso ajuda muito para vocês que têm essa vocação, que se sentem chamadas a estar no Rogai, né. Em 2010, eu conheci uma senhora, na qual hoje ela é minha madrinha de crisma. E nessa época, quando eu a conheci, ela me ajudou a participar de um retiro, né. É muito interessante que na minha paróquia, eh, tem alguns retiros de jovens e você busca um certo padrinho ou madrinha que te ajude a custodiar, a pagar, né, parte do retiro, né, dado que é um período grande, e eles são como seus tutores espirituais para esse retiro, né. E, bem, nessa busca de alguém, eu acabei chamando ela, dado que eu a conhecia. E, desde então, ela sempre foi a que motivou muito a questão da minha vocação, né, sempre foi ela. E eu digo que se eu estou hoje no seminário, seguindo a minha vocação, é graças a ela. Porque, além de ter me ajudado, primeiramente, num retiro, sem saber, entre aspas, né, quem eu era, né, porque me conhecia pouco, né, me conhecia porque eu ajudava na missa e etcétera, mas mesmo assim ela disse: "Não, eu te ajudo nesse retiro e etcétera". Eh, e ela acreditou, né, ou seja, ela colocou aquela fichinha de confiança na vocação. Então, a partir disso, ela sempre me acompanhou, né, seja pelas orações, seja pela mesma conversa, o mesmo interesse de perguntar: "Olha, como é que está isso? Como é que está a tua vida? Você se sente chamado a isso?". E esse interesse que ela criou me foi mostrando que ela realmente era uma pessoa certa para minha vida, né. E eu falo para minha vida porque eu estava também fazendo minha crisma, e quando chegou o momento de me perguntar quem eu gostaria de que me acompanhasse na minha fé, eu falei: "Nada melhor que essa pessoa que se interessa pelo meu crescimento espiritual", né. E eu a chamei, hoje ela é minha madrinha de crisma, e eu a tenho como uma mãe, realmente. Eh, não só como uma mãe espiritual, mas, realmente uma mãe que eu sei que eu posso contar, né. Madrinha, né, então já diz tudo por aí. Mas vamos lá. Coloco isso só para que vejam que a maternidade não necessariamente começa já com aqueles que já são sacerdotes ou com aqueles que são seminaristas. São aqueles que a gente olha e fala: "Poxa, me dá a impressão de que Deus chama ele a uma vocação muito concreta, muito específica", e que às vezes é o que sustenta uma vocação. Um jovem ou uma menina, né, que tem uma inquietude vocacional, precisa desse suporte, e às vezes é difícil que eles encontrem esse suporte em casa, dependendo da família, obviamente, porque a família não compreende toda a dimensão da vocação. Então, quando vocês adotam um rapaz, um menino ou uma menina, espiritualmente, para rezar pela vocação deles, vocês estão dando esse suporte e ajudando a ação de Deus para que Deus possa trabalhar, né. É importante, aí a gente entra um pouquinho na história da igreja, é importante a gente compreender que a maternidade e a paternidade espiritual não é algo inventado agora, porque parece que agora está tudo de moda, né, essa questão da paternidade e maternidade espiritual. Não, isso sempre teve. Talvez agora está mais forte, porque estamos dando, atenção devida que merece e que cabe saber que cada vocação, seja um sacerdote ou uma consagrada ou um consagrado, precisam de pessoas que cuidem deles, porque a nossa missão é uma missão para vocês. Nossa missão não é uma missão para nós, porque se fosse assim, a gente não estaria aqui. Isso é um fato, né? Se tem algo na minha vida que me deixa, que sempre vem, eu não estou aqui por mim, eu estou aqui para os outros. Porque essa é a nossa entrega aos outros, aos demais. Nos entregamos a nosso Senhor, mas nosso Senhor, ao final, ele tem
nome e sobrenome, digamos assim, né, em cada um de vocês. Então, por isso nos doamos. E, e a paternidade e a maternidade espiritual já é algo muito antigo na igreja. E a gente poderia até tomar isso como, se a gente vai em capítulo, João capítulo 19, se eu não me engano, quando nosso Senhor na cruz, ele deixa a humanidade toda com Maria, né? Quando fala, mulher, eis aí o teu filho, e filho, eis aí a tua mãe. Sabemos perfeitamente que Maria é que dá a luz a nosso Senhor e depois ela dá a luz espiritualmente à igreja. Ela é a mãe da igreja. João, ele representa todos nós ali na cruz. E essa maternidade espiritual é justamente o que representa para nós essa força de eu vejo neles a meu filho. E vendo neles meu filho, eu preciso sustentá-los como eu sustentei o meu filho. Isso é a presença de Maria, isso é a maternidade. Se a gente pega um pouco a paternidade, eu diria para vocês, vamos no Antigo Testamento, onde temos Abraão, onde temos Moisés, que eles são considerados os patriarcas, os pais de muitos, Davi também, né? E a paternidade é justamente essa expressão de Deus no Antigo Testamento que fala, olha, você vai cuidar do meu povo, né? Não vai ser outros, vai ser você. Eu peço que você cuide. Abraão mesmo, ele recebe essa missão de cuidar do povo de Deus. Moisés também. Moisés se torna o libertador, mas o fato de libertar o povo do Egito não significa que ele, dentro dele, deveria sentir a vocação de pai. Porque você não pode fazer uma coisa se você não tem experimentado ou não experimenta ao menos 0,1% daquilo que você vai fazer. Eu não acho que um médico não decide ser médico porque ele dá na cabeça ser médico. Ele tem uma experiência que toca a vida dele para dizer: não, a minha vocação é ser médico. Né? Hoje mesmo foi muito engraçado a gente falando de maternidade, mas uma amiga que trabalha, ela estava com a filha da patroa dela e ela me mandou a foto da bebezinha que está com os 2 dentinhos na cena e disse, olha que coisa mais fofa, né? E eu mandei para ela, o instinto da maternidade está a 1000 em você. E ela só tem 22 anos. Mas sim, o instinto da maternidade. E ela realmente deseja ser mãe. E coloco isso nesse contexto para que entendamos que esse 0,1, né, dessas experiências que vamos tendo nos permite entender o campo espiritual. Porque, às vezes, o campo espiritual parece tão afastado de nós, né? Hoje a sociedade nos afasta tanto desse campo espiritual e parece que tudo tem que ser pela experiência do concreto, né? E não, às vezes o espiritual, às vezes, vem primeiro que as experiências concretas. Não sei vocês, mas quando eu entrei no seminário, aqui tá sendo partilha e formação ao mesmo tempo, tá? Quando eu entrei no seminário, uma das coisas que me vinha muito forte no coração, bem no início mesmo, era quando eu vou poder ajudar alguém. Porque eu queria ajudar alguém de alguma forma. E eu achava que eu nunca ia ajudar, né? Porque a gente está tanto tempo no seminário, na nossa formação, que a gente fica assim, nossa, quando vai chegar o momento em que eu vou poder falar de Jesus Cristo e etc, etc. Porque aquilo vai mexendo no seu coração. E eu me dei conta de que as primeiras pessoas que eu tinha que cuidar eram meus irmãos dentro do seminário. E foi aí que eu fui criando dentro de mim, né? O que eu falo que hoje eu tenho um pouco mais forte do que antes, essa paternidade. Porque eu não posso querer ser sacerdote se eu não desejo ser pai, ou se eu nunca desejei ser pai. Eu preciso aprender a ser pai, mas antes de ser pai, eu preciso ser irmão e eu preciso ser filho.
E dentro do seminário, nas primeiras etapas de formação, eu aprendi a ser irmão e aprendi a ser filho, justamente para ir criando dentro de mim essa parte de ser pai. E isso não foi a experiência do concreto, mas foi a experiência do espiritual primeiro. Porque eu só me dei conta depois de um tempo, falar, nossa, mas isso foi o espiritual. Então, esse relacionamento espiritual vem unicamente de nosso Senhor. Porque nosso Senhor é aquele que, na cruz, apresenta a Maria, a igreja. Ou seja, tudo está nele. A paternidade e a maternidade espiritual, eu vou falar o termo adoção para não estar falando maternidade e maternidade sempre, senão fica cansativo para vocês também escutarem. Mas o termo, essa adoção filial, essa adoção espiritual, ela se dá unicamente em Jesus Cristo. É Ele que une tudo. Sem Ele não faz sentido. E nesse sacrifício que se dá, porque nosso Senhor ele se dá a nós, nós compreendemos quanto é preciso sacrificar-se por aqueles que decidem fazer um sacrifício como o dele. Parece um pouco confuso entender isso, mas o que eu quero dizer é: aqueles que adotam espiritualmente, eles assumem um papel de sacrifício, como Maria, que teve que sacrificar o único bem que ela tinha, porque sabia que aquele bem serviria para a salvação de todos. O sacerdote, a consagrada, o consagrado, eles são nada mais que esse sacrifício, esse dom precioso que decide ofertar-se por amor a nosso Senhor, pela igreja, para que nosso Senhor siga fazendo o seu mistério acontecer de alguma forma. E aqueles que adotam, assumem esse papel como Maria, e aqui eu me atrevo a dizer como José, de ser pai e mãe e oferecer nesse sacrifício pessoal, dando a Deus Pai, para que Ele, em sua bondade, sua misericórdia, acolha e transforme isso em dom para o mundo. E, e se a gente parasse por aqui, poderíamos, né, ter muita coisa para falar, porque realmente isso é muito profundo, vai muito mais além do que imaginamos, né? E durante muito tempo na igreja a gente pode tomar exemplos, né? Diversos santos e santas, né? Tomam esse aspecto da paternidade, da adoção espiritual muito grande. Se a gente vai com Santa Teresinha do Menino Jesus, né? Que vamos comemorar já na sexta-feira, ela adota, por exemplo, um seminarista. De fato, ela tem cartas a um seminarista e é muito bonito porque ela começa a dar conselhos a esse seminarista e eu me lembro que quando eu li partes dessas cartas que ela tem com esses seminaristas, eu falo, meu Deus, parece que ela está lendo, né? Na verdade, nem um seminarista, é um jovem sacerdote. Eu falo, meu Deus, parece que ela está experimentando a vocação desse sacerdote com uma plenitude que ela está dizendo, olha, mas é difícil mesmo, ninguém te falou que ia ser fácil. Mas tampouco é que você está sozinho. E isso vai dando um consolo para esse sacerdote impressionante. Santa Catarina de Sena, na sua biografia, na sua autobiografia, né, que ela tem uma autobiografia bem antiga, e ela conta que em um determinado momento ela decide adotar, né, porque ela tem uma visão, ela decide adotar um homem que foi condenado à morte. E naquele momento ela aceita adotá-lo para que ele não vá ao inferno, porque ele já estava condenado. Ela via que ele ia ser condenado e naquele momento ela adota ele espiritualmente e pede a Deus para que tenha misericórdia. E ao final, ele consegue passar na mesma rua que ela mora, ela consegue olhar para ele e com os olhos de mãe consegue transmitir a serenidade de que as coisas iriam bem, mesmo ele sabendo que o fim da vida dele estava logo ali. Que riqueza é saber que a adoção espiritual sustenta uma vocação.
Imagine vocês quanto bem poderia fazer se vocês, né, pudessem pouco a pouco, porque vocês já rezam pelos sacerdotes, vocês já rezam pelas vocações, mas quando, como eu dizia na hora eucarística, quando vocês tomam uma pessoa, ela ganha um rosto, ela ganha uma forma, e isso faz com que toda essa força espiritual tenha, seja mais forte, né? Vale a redundância, essa força espiritual. Como Nossa Senhora, que consegue pegar toda a força dela para colocar, né, e entregar o filho dela. E isso tudo faz parte desse mistério, dessa adoção, né? São João, estando na cruz, ali aos pés, né, de Nosso Senhor, ele compreende e ele, ao mesmo tempo, ele assume tão fortemente esse papel de filho e ele automaticamente, né, entre aspas, a Sagrada Escritura vai dizer que ele a toma como sua propriedade. Não sei se vocês conhecem a senhora Jaqueline Maria de Jundiaí, mas ela é uma senhora do reino e ela é minha madrinha espiritual. E, e tomar, às vezes, as preocupações ela vai ver depois, né, o vídeo, desculpa ter falado o nome da senhora, mas assumir, às vezes, as dores dela porque ela é minha mãe espiritual. Porque nas minhas dores eu sei que ela assume as minhas dores. E às vezes é interessante que às vezes eu nem preciso dizer. Ela já sabe. Isso é muito forte, isso é muito bonito, né? Pensar que a adoção te une estreitamente com aquela vocação e te permite entender que o caminho da vocação é um caminho de subidas e descidas. Não pensem que é fácil quando para um seminarista ou para um jovem sacerdote ou para um sacerdote ou para uma consagrada, consagrado, no meio da vocação, às vezes tem momentos em que parece que a barca chacoalha um pouco mais forte do que esperado. E não é que a gente quer sair da barca, não é isso. Mas a gente quer compreender por onde vai essa barca. E aí entra muito forte a ajuda espiritual que vocês dão. Porque é nessa relação, e aqui me atrevo a dizer pai, mãe, filhos espirituais, essa família espiritual, que vocês sustentam essa vocação para que possam dizer: Senhor, quero dar meu sim com mais generosidade, né? Existe dentro dentro da vida espiritual uma certa lei, digamos assim, que vale para todos, né? Que o sacrifício da cruz permite você ser grato e retribuir, ou melhor, responder com generosidade a Deus. O sacrifício da cruz permite essa generosidade com Deus. A adoção espiritual é justamente esse retribuir a Deus, né? Ou melhor dizendo, é uma resposta a Deus dizendo: muito obrigado pelas vocações que dão e que vêm ao nosso encontro para sustentar a nossa fé. É uma resposta. E por isso vocês decidem: Senhor, eu quero adotar um jovem ou uma jovem nesse caminho, porque eu sei que a vida dele vai ser um derramar de amor por você e por mim. E o mínimo que eu faço é rezar. O mínimo que eu digo, não diminuindo a ação da oração, mas é o que você contribui. Porque vocês não fazem ideia de quanta oração de vocês transforma a nossa vida. Vocês acham que só
porque rezam pelas vocações. Ah, não, Deus escuta, mas ele também encaminha as orações de vocês. Talvez a gente está conversando, talvez a gente está aqui hoje nos conhecendo, mas quem sabe, há um tempo atrás, a oração de vocês, no momento que eu estava de dificuldade, no momento de muita alegria, foi que me susteve. Vocês não saberão, saberemos todos um dia no céu. E aí poderemos agradecer, eu poderia agradecer a vocês dizendo, olha, muito obrigado. Naquele momento específico, sua oração chegou para mim. Ou a outra pessoa aqui no céu poderá chegar para vocês e dizer, olha, eu recebi a graça da tua oração. Muito obrigado. Né? Vejam que o Padre Pio, ele tinha muitos filhos espirituais. E às vezes muito longe. E até hoje tem. Né? Até hoje tem Padre Pio, né? Conheço pessoas que rezando, Padre Pio aí foi entrando na vida dela e ao final o Padre Pio hoje é como um pai. Né? E esse amor se expressa de muitas formas, em gestos, palavras, atitudes, sobretudo a oração. Mas ele se expressa de diversas formas. Essa adoção filial ela vai ganhando forma na medida em que vocês se encontram com o amor de Deus e compreendem que a vocação é uma resposta desse amor. Animar também faz parte dessa adoção espiritual. O ânimo vocacional, né? Às vezes a gente vê um jovem ou conversa e às vezes temos medo ou receio de comentar ou abrir a ideia de talvez que tenha uma vocação ali. E falamos, eu só vou rezar, porque eu tenho vergonha de falar. Não, talvez você pode ser como essa minha madrinha, né? Que apostou uma ficha de que sim, poderia ter uma vocação, mas o perguntar, o comunicar de que o chamado de Deus sempre é uma graça na vida de um jovem, faz toda a diferença. Também não pense que a adoção espiritual ela é só rezar. Ela também precisa ser efetiva quando você, com seu afilhado espiritual ou com a sua afilhada espiritual, descobre que ele não está bem. Puxem a orelha, falem com ele, chamem a atenção, porque isso é um ato de amor. O ato de amor não está simplesmente em rezar, mas também nos momentos em que precisa exercer autoridade afetiva e espiritual, ela entra. E comento isso porque às vezes achamos assim, nossa, mas será que eu vou chamar a atenção do seminarista? Sim! E qual é o problema? Porque será que eu vou chamar a atenção do padre, da consagrada, do consagrado? Não fazem isso porque querem fazer, mas fazem isso por amor e cuidar da vocação. Essa mentalidade de desinteresse que permite acompanhar o outro e justo porque é algo desinteressado te permite tomar atitudes como realmente alguém que me importa de tal forma e eu preciso cuidar. Vejam, né, ultimamente tem acontecido muito, a gente tem visto muito, não sei se vocês acompanham um pouco das notícias, no mundo sacerdotal, religioso, né? Mas quantos sacerdotes, infelizmente, com problemas de depressão, com problemas com muitas dificuldades, consagradas, religiosas, consagrados, enfim. E aí você se pergunta, mas será que eles não estão felizes na sua vocação? Não, não é isso, não é que eles não estão felizes. É porque eles se doam tanto, se entregam tanto, que parece em um determinado momento que ninguém está cuidando deles.
E esse clamor que a gente faz de dizer cuidem da gente, não é simplesmente de dar coisa, mas não e entra aí a oração, entra esse carinho de realmente orar, perguntar. Às vezes faz muita diferença, e aqui compartilho também da minha experiência agora no colégio, né, trabalhando com os adolescentes, antes no ECID já fazia isso. Às vezes a pergunta do "você está bem?" muda o dia de uma pessoa. Às vezes uma mensagem para uma pessoa, para um vocacionado, uma consagrada, não sei, né, enfim, os vocacionados em geral, pode mudar a vida de uma pessoa. Em perguntar: "Olha, você está bem? Tá tudo certo?" Às vezes a pessoa está num dia perfeito e vai dizer sim: "Ah, fantástico, vou estar rezando por você." Isso muda porque demonstra que alguém está preocupado. E isso é um sustento muito grande para qualquer vocação. A carta aos Hebreus vai falar que o sacerdote ele é tirado do meio do povo para oferecer sacrifícios em reparação pelos pecados dele e do povo. Então, se o sacerdote, e aqui eu digo, a alma consagrada, se ela é tirada do meio de vocês, quem cuida dessa alma que foi tirada do meio de vocês para serviço de vocês? Obviamente que está, nossa, mas se ele deu a vida dele toda a Deus, Deus vai cuidar. E foi um fato, Deus não nos desampara, não. Mas, e aqui gravem essa frase, vocês tornam a mão de Deus mais suave e concreta nas nossas vidas. Vocês fazem a mão de Deus mais suave e concreta nas nossas vidas. Uma vez tem um livro do padre Jacques Philippe, que é sobre a paternidade espiritual, e ele conta o seguinte: um dia um sacerdote contou para ele que não queria ser chamado de pai, queria ser chamado pelo nome, porque assim ele se sentiria mais à vontade. O padre segue dizendo: isso é quase uma rebeldia, porque o sacerdote está feito para ser chamado de pai, que é pai. Ou seja, imagine se nós não quiséssemos ser chamados de padre, né? Ah, não, me chama pelo nome, me chama só de Marlon, né? Obviamente que eu não sou sacerdote, né? Mas nesse momento me falta um pouquinho aí, a graça de Deus. Mas imagine não querer ser chamado da vocação a qual eu fui chamado para servir, ou seja, pai. E seria muito pior se nós, que somos consagrados, não quiséssemos ser acolhidos como filhos. E sentir-se só como pais ou mães espirituais. Aqui me refiro às religiosas, né? Essa maternidade espiritual que elas têm. Que triste nós não querermos ser filhos quando nossa vocação passa pela paternidade. E a paternidade e a maternidade é um ciclo. Como eu dizia, né, da minha experiência do seminário no início, eu só compreendi a minha vocação à paternidade quando eu aprendi a ser irmão e ser filho. Então é preciso que nós também aprendamos a ser filho. Cada vez que vocês se aproximam, às vezes vocês não vão dizer ao sacerdote, não sei se tem muita confiança em dizer, olha, estou rezando pelo Senhor. E às vezes é muito bonito. Me lembro que quando estivemos aqui em 2019, não sei se a Romy vai se lembrar, fizemos uma entrega de medalhas e eu ganhei, né, um pai espiritual, né, o que completava, né? Faltava, eu tinha uma mãe, agora tenho um pai espiritual. E confiar que rezam por mim. São José, ele assume essa paternidade.
de nosso Senhor, humana, mas espiritual também. Mesmo não compreendendo a vocação. E veja que bonito, porque São José ele não compreende nem a vocação da mãe, nem a vocação do filho. Mas ele abraça as duas, porque ele sabe que a missão sobrepassa ele, por amor. A adoção, ela é um abraçar a vocação por amor, sabendo que essa vocação é a expressão de um amor maior, o amor de Deus. Poderia seguir aqui falando de muitas coisas, mas queria queria apenas, não sei se está ajudando, espero que sim, e o que não, nosso Senhor ele faz a parte dele junto com Maria. Queria apenas comentar 2 pontos mais, né, porque eu vejo que o tempo, quando a gente começa a falar de Deus, o tempo passa voando. 2 aspectos mais. Um é como exercer essa adoção filial, né? E aqui, já foi comentado brevemente, mas está naquela vocação que adotamos, seja de um vocacionado, seja de um seminarista, seja de um sacerdote, de uma consagrada, de um consagrado. E eu assumo aquilo para a minha vida. Obviamente que eu rezo por todos, mas eu desejo e coloco essa pessoa com maior frequência na minha vida, nas minhas orações. E isso no dia a dia vai ganhando uma repercussão, porque a sua relação já não fica só no campo espiritual, se torna muito humano. E eu acho que é um dos aspectos dessa adoção filial que permite a nós consagrados vivenciar o 100 por 1 do Evangelho. Acho que eu já disse para vocês, mas é algo que eu experimento na minha vida, não me canso e vou repetir sempre, eu experimento dia após dia o 100 por 1 na minha vida. Porque quantos pais, quantas mães, quantos irmãos, quantas irmãs, quantos filhos eu ganhei tendo deixado meu pai e minha mãe. E eu ganho 100 vezes mais nessa vida, porque ele se comprometeu a dar. Então, essa relação sobrepassa o espiritual também vai no humano, quando essas relações interpessoais que vocês geram de cuidado, de demonstrar atenção, de mostrar-se que estão abertos a rezar por uma situação, gerar essa confiança para esses consagrados, isso ajuda muito. Quanto ajudaria, talvez, que um sacerdote pudesse dizer, primeiro dizer às pessoas com quem convive, mas poder dizer a uma pessoa, olha, reze por mim porque estou passando por uma dificuldade. E às vezes tentamos ser os fortões, né? O Superman. E não é assim. Mas isso vai porque essa relação é interpessoal. Como eu dizia, ela acaba gerando um vínculo. E esse vínculo são os pequenos detalhes do dia a dia que vocês, né? Eu acho que as mulheres são muito detalhistas justamente porque sabem esses detalhes, né? Para poder demonstrar esse carinho aos consagrados. E um último aspecto que eu acho que é importantíssimo da adoção é identificar-se com essa vocação. Por que eu digo isso? Porque se eu não me identifico com ser pai ou mãe de uma vocação, eu acabo assumindo aquilo como um peso e não como um dom. A vocação ela é um dom, né? Então, e vejam que vocês acabam sendo dons para os consagrados, assim como os consagrados são dons para você. Assim como Maria foi um dom para a igreja, quando nosso Senhor diz: mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. A igreja ganha o maior dom depois da Eucaristia, mas é um dom. Ganhamos uma mãe.
E a figura da paternidade divina se expressa se expressa na forma mais bela que Deus poderia dar, que é a Maria, com a sua maternidade. Que riqueza que nós temos. É, só para finalizar um pouquinho, e aí deixo aberto a perguntas, talvez eu acho que na minha vida, nesses 8 anos de seminário, uma das coisas que você vai aprendendo é que eu fui ganhando família para tudo quanto é lado, né? Estando em São Paulo, eu ganhei uma família, e agora que eu voltei para São Paulo, eu me encontrei com essa família de novo, que há 2 anos, quando eu entrei no seminário em 2013, me acolheu como minha família espiritual lá. Hoje eu posso acolher, hoje me sinto acolhido aqui em Brasília. Quando eu fui para a Itália, me senti acolhido na Itália por uma família. E é impressionante ver que isso faz tudo parte desse plano de amor de Deus. O Papa Pio X afirma que cada vocação sacerdotal, cada vocação consagrada, vem do coração de Deus, mas passa através de um coração de mãe. E aqui eu colocaria pai, né? Mãe e pai. Isso é muito forte, porque está dizendo que a nossa vocação passa pelo coração de cada um de vocês. E é um fato. Porque se vocês desejam um sacerdote, se vocês desejam almas consagradas, significa que o coração de vocês desejam. Então, cada nova vocação que sai é um desejo do coração de vocês, que depois de muito clamar o coração de Deus, ele responde. Nos tempos atuais, temos o testemunho de Conchita Cabrera, creio que já escutaram, né? Que é uma mãe espiritual mexicana, né? E ela é venerável, né? Ela, além de ser uma mãe de família, era uma mística, né? E ela pedia muito a Jesus. E ela oferecia muitos sacrifícios pelos sacerdotes. Ela teve 9 filhos. E desses 9, ela ensinou o maior de todos os dons que uma mãe pode ensinar, que é amar a Deus e buscar a santidade. E dentro do seu matrimônio, ela ajudou inúmeros padres, inúmeras almas consagradas a viver a santidade da vocação. E dos 9, ela teve um filho sacerdote. Eu acho que, né, não sei se ficou um pouco, espero que não tenha ficado confuso assim a formação, mas espero que tenha ficado claro que a vocação dessa adoção espiritual, ela parte do coração porque é um desejo do coração de cada um de vocês. Quando vocês colocam o joelho no chão, toda quinta-feira, na hora eucarística, pedindo: dai-nos sacerdote, dai-nos almas consagradas, dai-nos família. Quando vocês clamam por isso, é um desejo que se une ao coração de Cristo, que deseja a mesma coisa. Adotar espiritualmente é você dizer a nosso Senhor: me dá esse teu filho aqui, tanto amado, deixa eu tentar ser o rosto da tua bondade para ele, para que ele veja que ele não está sozinho, que ela não está sozinha. Deixa eu mimar, deixa eu mostrar que o sim dele vai fazer a diferença. E como eu disse, a paternidade e a maternidade também significa chamar a atenção quando precisa, porque é um ato de amor. Também é um aconselhar, porque é um ato de amor. Então, tomara que tenha sido, eu não sei se tem perguntas, espero que tenha sido uma formação agradável. E volto a dizer,
aquilo que não compreendemos, que o Senhor ele faça compreender na nossa oração do nosso dia a dia. Penso que tudo isso faz parte de um dia após dia que vamos dando a Deus. Se vocês querem ser mães espirituais e pais espirituais, permitam-se ser filhos. Permita-se ser filhos. Sejam dos seus diretores ou diretoras espirituais, mas seja de Deus também. Porque só assim compreendemos esse ciclo de amor. Porque se eu me sinto filha, me sinto filho desse amor de Deus, eu consigo ser mãe, consigo ser pai. Mas eu preciso fazer essa experiência de filho. Então, realmente, aqui é o que eu deixo para vocês, né? Como eu disse, não queria alargar muito, né? Mas queria, talvez, tentar ser o máximo sucinto sobre essa adoção espiritual. Tem muita coisa sobre isso. A gente poderia marcar até outras. Tem muita sobre isso. Mas acredito que, ao menos para dar um norte ou iluminar um pouquinho o que seria, espero que tenha ajudado e fico aberto a perguntas agora.